E também hoje aqui nós temos, então, para conversar com a gente, primeiro aqui, um recém-ordenado diácono aqui, um itapetiningano, que estava lá na Itália, passando por todo um processo formativo lá, onde ele recebeu, então, essa ordenação nesses últimos dias e vai contar um pouquinho com a gente como foi essa experiência, né? Como é ser ordenado diácono no meio desse tempo da igreja hoje que está passando, que é o João Vitor. João Vitor, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Telescópio. Eu já gostaria de perguntar para você, né? Como estão as coisas por aí na Itália? Está um pouquinho mais tranquilo já? Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos. Estamos aqui ainda, como dizer, né, nos recuperando depois de tantas dificuldades desse tempo, dessa quaresma que se prolongou também para a vida pública, né? Uhum. Talvez foi a primeira vez na história da igreja que aquilo que a gente celebra na igreja foi também refletido na vida pública. Uma quaresma em todos os sentidos, né? Nas empresas, na vida social, nas escolas, também na igreja, né? Nós, de fato, em quaresma, fechados dentro de casa, foi um período de verdade muito difícil, com muitos desafios para nós aqui que vivemos em comunidade. Junto comigo, nós somos outros 19 padres e seminaristas. Então, reaprender a conviver 100% do dia com a outra pessoa, né? Fazendo de tudo. Os nossos funcionários tiraram férias nesses tempos, então nós tínhamos que cozinhar, que lavar, que cuidar da portaria, que receber todas as coisas. Então, foi também um período importante para a gente se reorganizar, repensar como comunidade, como vida de homens, padres, seminaristas que estão aí nesse caminho vocacional, né? Muito bem, né, João? Acho que foi, vamos dizer assim, um tempo muito especial, né, para nós vivermos, né? Se pensarmos assim, vamos dizer assim, conforme essa possibilidade mesmo de repensar os caminhos, de pensar as nossas ações, né, o nosso contato mesmo, com a própria oração também, foi um tempo que propiciou muito isso, é uma batalha muito grande que nós estamos enfrentando ainda, mas aí na Itália nós tivemos, vamos dizer assim, no primeiro momento, acho que imagens muito fortes, né, vamos dizer assim, tivemos algumas cidades aí, a Itália ela despontou logo no começo ali como um grande centro, com muitas situações e tudo acontecendo lá, e houve um episódio, João, que até foi transmitido aqui pela TVI, né, que foi aquele momento de oração do Santo Padre, onde ele falava, então, né, onde ele rezava ali pela igreja do mundo, tudo, e se ficou também, as pessoas comentam bastante aqui, né, que se ficou uma sensação de que a partir daquele momento os rumos, principalmente aí na Itália, eles mudaram um pouquinho, né, vamos dizer assim, a curva da pandemia parece que, de certa forma, teve, vamos dizer assim, uma ação maior, um clamor maior das pessoas ali. Vocês comentam também a respeito disso, como um marco mesmo, aquele momento de oração do Santo Padre? Foi uma coisa inédita, né? Você vê a Praça de São Pedro absolutamente vazia, o Papa ali que você pode perceber que nas imagens, nem mesmo o serviço deles de câmeras sabiam muito bem de onde viria o Papa e de repente assim o Papa aparece um pouco que do nada, né? E uma coisa assim que de verdade nós todos que estávamos aqui assistindo desde casa ficamos muito impressionados com aquele momento de oração. Depois, uma segunda coisa interessante foi que essa cruz esse Jesus crucificado, né, que foi levado ali até a Praça de São Pedro, é um Cristo crucificado numa igreja aqui perto de onde eu moro, na igreja de São Marcelo, que nos tempos de pandemia, nas grandes pestes dos séculos passados, ela saía em procissão pelas ruas daqui da cidade de Roma. E naquele dia especial, a pedido do Papa, foi levado também lá no Vaticano. Então você vê, ao mesmo tempo, o diálogo que a igreja tem com as coisas acontecendo, quer dizer, essa crise toda da pandemia, da quarentena, mas também ligada sempre à sua tradição. Quer dizer, foi atrás, recuperou esse simbolismo, essa devoção à cruz, aquela cruz específica da igreja de São Marcelo, e repropôs isso nesse tempo nosso de agora. De fato, foi um acontecimento que atingiu não só a igreja, mas toda a sociedade italiana, mas também europeia, porque a imagem do Papa chega em todos os lugares, né? Você vê o líder da igreja
sozinho, rezando, enquanto que muitas vezes outras autoridades daqui da Itália, né, não tinham assim não apareciam publicamente para fazer nada, né, para se declarar, para dar alguma mensagem. Então essa mensagem do Papa, essa oração dele principalmente, a bênção depois que ele concedeu, de fato começaram ali uma mudança de comportamento, de atenção das pessoas, que começaram a olhar de novo para cima, no sentido de que a fé aqui na Itália é uma coisa assim muito deixada, né, em segunda instância. O católico aqui é meio, se aí no Brasil já é assim, aqui mais ainda, né? Então as pessoas começaram a retomar um pouco, falando, nossa, mas também nós temos a fé como um remédio para lutar contra isso, né? Olha só, que legal, não, João, trazer pra gente esse relato aqui, né? E o pessoal que tá assistindo com a gente aqui, se quiser mandar um recado aqui pro João também, o Tony Guardinha manda aqui boa tarde, a Lúcia Amoroso coloca aqui, a Vera Alcaide coloca que Deus o abençoe, o Júnior Mastrandéia está acompanhando aqui com a gente, a Tereza Correia também, ou seja, todo mundo que está participando aqui com a gente pode mandar também o seu recado através do facebook.com/TV Itapê aqui com a gente. E João, conta um pouquinho pra gente como foi essa história, né? Como que você foi parar aí em Roma, ser ordenado diácono, né? É um pouquinho diferente da história, vamos dizer assim, que nós vemos dos padres aqui da nossa diocese, né? Que eles ficam aqui no nosso seminário, fazem pastorais aqui nas paróquias, tudo, mas no seu caso é um pouquinho diferente. Se quiser trazer pro pessoal como que começou essa história aí, qual que foi onde você apaixonou, né, por essa vida aí também. Então, a gente começa tudo, vamos dizer assim, há 13 anos atrás, lá em 2007, quando eu era coroinha, era acólito ali na paróquia Nossa Senhora das Estrelas, e juntamente com um outro nosso amigo, nós decidimos na verdade ele decidiu mais do que eu, de fazer um encontro vocacional com os padres salesianos em Piracicaba. E não queria ir sozinho, me convidou, eu falei, então vamos lá fazer esse encontro. Fiz o encontro em Piracicaba com os salesianos. Fiz depois um segundo encontro em São Paulo, também com os padres salesianos. E nesse período, quem era pároco da Paróquia das Estrelas era o padre Edilson. E ele sempre que assinava o nome dele, colocava depois do nome as duas letras, CR. E nós sempre ficamos muito curiosos em saber o que significava aquele CR que vinha depois do nome do padre Edilson. Também do Dom Gorgônio assina Gorgônio Alves, CR. Até que nós fomos perguntar para ele, e ele nos falou desses tais dos padres teatinos. E bom, não custa nada conhecer, né? Então eu fui com esse meu amigo até Fartura, no seminário dos padres teatinos de Fartura, fiz um encontro, depois voltei no final do ano, sempre em 2007, e fiz um segundo encontro. E ali o padre reitor da época me convidou para que no ano seguinte, 2008, fizesse essa experiência de morar ali no seminário, e não exatamente como já decidido que seria padre ou não, até porque eu mesmo não tinha essa convicção, vamos dizer assim, né? Então você começa a caminhada também de descoberta, de entendimento daquilo que Deus quer para a sua vida, daquilo que você quer da sua vida, como você quer direcionar os seus passos, e você vai fazendo a caminhada, né? Desde o início eu sempre tive muito apoio dos meus pais, da minha irmã, sempre foram muito abertos e muito disponíveis em me ajudar nessa caminhada que, veja bem, 2007 parece pouco tempo, mas a nível, vamos dizer assim, de tecnologia é bastante tempo. Naquele tempo, 2007, nós não tínhamos telefone como temos hoje, não tinha internet como tem hoje. Nós chegamos a nos comunicar por cartas, né? E telefonema era ainda uma coisa muito cara, tudo. Então no início foi um período muito difícil, eu nunca tinha saído de casa, eu tinha 16 anos quando fui lá para Fartura, né? E junto com outros jovens, com outros meninos de toda a nossa região aqui aí do estado de São Paulo, eu era o mais distante de Fartura. Os outros eram mais ali da região. E começamos a caminhada. Depois, em 2010, eu fui para Guarulhos, onde eu comecei a estudar a faculdade de filosofia, fiz 1 ano e meio de filosofia,
Só que pensei que talvez não fosse e não estivesse muito claras as ideias na minha cabeça, na minha vida. Então resolvi sair do seminário, dar um tempo nessa caminhada, voltei aí para Itapetininga, onde eu pude trabalhar em alguns lugares, onde eu pude retomar um pouco a vida de pastoral na Igreja das Estrelas, onde eu pude ter novas experiências que antes dos meus 16 anos não tinha tido, né? E daí depois de 2 anos, decidi voltar para o seminário em 2014 e continuar a caminhada. Terminei a filosofia. 2016 fiz o noviciado, porque nós que somos religiosos, a Ordem dos Padres Seratinos é uma ordem religiosa, nós entre a filosofia e a teologia fazemos o ano de noviciado, que é um ano de preparação para você fazer os votos de pobreza, castidade e obediência. Fiz a profissão e no finalzinho fiz o noviciado e no final do ano do noviciado recebi esse convite do nosso padre geral, que mora aqui em Roma, também dos nossos padres aí da província dos Teatinos do Brasil, de continuar os meus estudos de teologia aqui em Roma. Foi uma decisão tomada quer dizer, não foi uma imposição, mas foi uma coisa que, de fato, eles perguntaram se eu gostaria, foi um convite eu tinha um pouco especial. esse desejo, né? Sim. E que pudesse vir para aqui, para estudar a teologia e dar continuidade, né, nessa uma formação que, vamos dizer assim, a nível de faculdade não é tanto diferente da teologia que nós fazemos no Brasil. A diferença é o contato que nós temos aqui com aquilo que, vamos dizer assim, o que o Papa fala é aquilo que eu escuto aqui. Não tem nenhum outro filtro até chegar, por exemplo, aí no Brasil, até chegar com as traduções e tudo mais, né? Você recebe as coisas aqui muito mais puras, muito mais nítidas a respeito das coisas da igreja, da teologia mesmo, né? Dos estudos que a gente vai fazendo por aqui. Então, foi isso. Fui fazendo a teologia e já com essa perspectiva de ser ordenado diácono aqui e depois, se Deus assim permitir, ser ordenado padre aí em Itapetininga. Olha só, que legal. Então, o pessoal está participando com a gente. Eu pedi para o pessoal preparar as fotos aqui. Nós temos algumas fotos da sua ordenação diaconal aqui. Mas antes, lendo aqui para você, então, os recados. O pessoal tem participando bastante aqui com a gente. A Adelaide Franco, ela manda aqui, Deus te abençoe. A Denise Benevides dos Santos manda parabéns pela ordenação diaconal. A Mariela Randazzo manda também aqui os parabéns. A Ramizia Ferreira coloca, estamos assistindo, que Deus abençoe muito você. O diácono José André coloca que Deus abençoe muito a sua missão, ou seja, o pessoal acompanhando aqui com a gente. Vou colocar algumas fotos aqui na tela, então, da sua ordenação diaconal aqui, João, e conta pra gente, né, durante essa ordenação e tudo, né, existe esse grau que às vezes o pessoal, só para exemplificar, assim, né, o trabalho do diácono dentro da igreja, por mais que você seja um diácono transitório, né, que vai passar só pelo diaconato, mas se puder trazer um pouquinho, pessoal, qual é a função do diácono na igreja? Nós estávamos esperando a ordenação já desde março, que foi quando os meus padres superiores me autorizaram, aprovaram o meu pedido para ser diácono, né? Só que foi justamente quando começou toda a pandemia, toda a quarentena aqui na Itália, né? Então, nós em contato com o bispo pediu que a gente esperasse, tivesse mais cautela, até porque não se podiam realizar missas públicas, e fomos esperando até que a situação se acalmasse, né? E no finalzinho, no dia 22 de maio, dia de Santa Rita, o bispo entrou em contato com o nosso padre geral, e nos dando essa data, né, do dia 14. E, de fato, foi uma correria, assim, no sentido de que dia 22 ele deu notícia, dali 2-3 semanas já era toda a ordenação, né? E aqui agora nós estávamos no período de exames da faculdade, do final do ano acadêmico. Então foram bastante atividades que nós tivemos que realizar nos últimos dias. E nós estamos vendo as fotos respeito do aqui. Diaconato. Aqui, João, é uma igreja lindíssima, né? Qual igreja que foi, João? É aqui na Basílica de Santa Andrea della Valle. É a basílica nossa aqui dos Padres Teatinos de Roma, aqui bem no centro da cidade de Roma, perto da Piazza Navona. Olha só, que legal. Todo o rito aqui, né? Então você vê que
nós fizemos a celebração, mas com todas seguindo as normativas, né, que o Ministério da Saúde da Itália recomenda. Então você pode ver que está todo mundo com a máscara, tem um distanciamento entre as pessoas, inclusive entre os padres. Os únicos que não têm máscara sou eu e o bispo. E ele decidiu assim, o Dom Patrão Ong, que foi esse que me ordenou, né? Muito bem. E João, o pessoal está vendo aqui algumas imagens ainda. Você citou aqui, né, a questão da ordenação presbiteral, então, ordenação de sacerdote, de padre. Como que vai? Já tem data, João? Vai acontecer na Itália mesmo? Vai ser aqui no Brasil, aqui em Itapetininga? Como que você, já dá para dizer mais ou menos como que vai ser? Então, aquilo que a gente sabe é que entre o diaconato e o presbiterato, a igreja determina que se passe em 6 meses. Então, se nós fazemos as contas de junho, 6 meses será em dezembro. Então, a nossa ideia é que em dezembro possa ser ordenado sacerdote. E com certeza, aí em Itapetininga, eu já conversei com o padre Júlio, lá da Paróquia das Estrelas, ele já se disponibilizou toda a ajuda das pastorais, dos movimentos, para que a gente possa fazer a preparação da celebração. Também já falei com o Dom Gorgônio, que é claro que tem que ser ele a ser o bispo ordenante, né? É o bispo da nossa diocese, é o único bispo teatino que nós temos atualmente na igreja, pertence à mesma ordem que eu pertenço, ou eu pertenço àquela que ele pertence. Então ele também já se disponibilizou. Ainda não temos uma data fixa, até porque faltam 6 meses, né? Mas muito provavelmente será em dezembro, acredito que lá do meio para o final de dezembro, que também será o período das minhas férias. Muito bem, João, muito legal. E você estava falando aqui, né? Eu lembro que quando eu estive na Jornada Mundial da Juventude em 2013, lá no Rio de Janeiro, eu encontrei alguns seminaristas argentinos da Ordem dos Teatinos, né? E eu citei para eles, né, que eu era da Diocese de Dom Gorgônio e todos eles conheciam, né? Era algo, vamos dizer assim, que no mundo todo, que quem é da ordem conhece a figura de Dom Gorgônio, né, por ser, vamos dizer assim, o bispo da ordem, né, eles ficaram muito felizes, né, por encontrar alguém que é da diocese dele. E João, daí depois, né, eu sei que tem todo, vamos dizer assim, é uma ordem muito grande, tem vários lugares do mundo, tudo, né, tem todo um campo para se trabalhar, mas já existe, vamos dizer assim, uma possibilidade de, assim como o padre Edvilson, às vezes você ficar aqui na diocese com a gente depois de padre, João? Geralmente a gente vai para uma paróquia onde os padres teatinos já estão. O mais próximo de Itapetininga é Sorocaba. Nós ali em Sorocaba temos 2 paróquias. Depois em Guarulhos e do outro lado Itaí, Avaré, Taquarituba e Fartura. Depois em Minas Gerais também temos algumas casas ali. Então é possível ir para esses lugares, mas nós já tivemos paróquias, por exemplo, a Paróquia das Estrelas foi uma paróquia dos padres teatinos no tempo que o padre Edvilson esteve aí. A Paróquia Sagrada Família de Tatuí foi dos padres teatinos também por um tempo. Então a possibilidade sempre existe, né? Sempre lembrando que Jesus já dizia que o médico não é bem aceito, o profeta não é bem aceito na sua própria terra, né? Às vezes é necessário, né, ir para uma terra diferente, fazer um trabalho, vamos dizer assim, novo em algum lugar, né? Muito bem. E, João, nós temos alguns recados aqui do pessoal que está participando com a gente também. A Terezinha de Jesus Santos List colocou aqui, Deus abençoe muito, João, muita luz para você. A Cláudia Minali coloca aqui, orgulho, João, que Deus continue sempre abençoando a sua vocação, saudades, ela coloca aqui também. Ou seja, o pessoal com bastante saudade. E como que tá para você, né, João? Eu sei que eu acompanho, né, sou amigo pessoal da sua família, tudo, né? Eu sei que de vez em quando eles iam para lá, mas com essa pandemia, com toda essa mudança e tudo, apertou um pouco mais a saudade e a vontade de estar junto com a família, João? Eles, graças a Deus, conseguiram vir no comecinho desse ano, quando eu fiz a profissão solene dos votos, né, que a gente faz depois do 3º ano do noviciado. Eles estavam um pouco na dúvida se viriam para a profissão, que foi dia 1º de fevereiro, ou se viriam para o diaconato, que nós também estávamos esperando naquele tempo. E, graças a Deus, decidiram vir na profissão, porque se tivessem decidido de vir agora para a ordenação, seria impossível, né? Agora com toda os aeroportos todos fechados e a Itália ainda não está aceitando voos que venham da América, de nenhuma parte, né?
Então eles conseguiram vir no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. E nós sempre estamos nos falando pelas redes, né? Hoje em dia é muito mais fácil, não precisa mais escrever carta, né? A gente basta que manda uma mensagem no WhatsApp e já consegue se comunicar. Muito bem. E João, falando agora dessa questão, né, de ser ordenado diácono, daqui a pouquinho padre, nesse tempo da igreja hoje, né? Não só a respeito da pandemia, mas por toda a situação que o mundo passa, né? Toda a crise, vamos dizer assim, que o pessoal aponta como uma crise de fé, às vezes as pessoas não sabendo ainda, vamos dizer assim, colocar as coisas da maneira mais correta, o abandono, principalmente se está vivendo aí na Europa, o pessoal fala muito, né, de um abandono, de um esfriamento da fé nesse tempo tudo. Como você acha, vamos dizer assim, que uma vocação de um jovem tá passando por tudo isso nesse momento, assim, ele é um testemunho para o mundo hoje? Uma coisa é certa, a minha idade, eu tenho 29 anos agora. Aqui para a Europa é uma idade assim, praticamente um adolescente, né? Aqui na Europa, na Itália também, eles fazem muito tarde, tomam muito tarde as decisões, lá pelos seus 30, 35, 40 anos muitas vezes. Então, eu sou praticamente um adolescente aqui que está caminhando, está começando essa vida como diácono e tudo mais, né? E é sempre um testemunho muito grande, porque as vocações aqui, a nossa ordem dos padres teatinos, nós não temos nenhuma vocação italiana, nenhum jovem italiano. Todos nós que estamos aqui somos ou americanos, da América Latina, alguns do México, Estados Unidos, mas da Itália não tem ninguém. Então, até na minha ordenação, tinha 2 jovens que estudam conosco na faculdade. Elas diziam que é sempre uma emoção muito grande, uma coisa assim que toca profundamente ver jovens que se dedicam já desde cedo para eles, mas para nós não tanto cedo, né, a essa caminhada. É aquilo que dizia, que sempre a gente escuta na igreja, né, dar toda a nossa juventude, todas as nossas forças, tudo aquilo as ideias que os jovens têm, a disponibilidade, tudo, já desde cedo para o serviço do reino de Deus, né? Que é um pouco o carisma, o lema da Ordem dos Padres Teatinos, né? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, todas as minhas energias, todas as minhas forças, estou estudando agora, fazendo a licenciatura em Teologia Moral, então todos os estudos, toda essa dedicação, oferecer para o reino de Deus e a sua justiça. Olha só que legal, né, João? E já tem, vamos dizer assim, eu sei que às vezes tem todo um trâmite ainda para isso, né? Mas você já pensa já num lema de ordenação, já, João? Como que vai ser? Não, devo dizer que aqui na Europa isso não é uma coisa muito comum. É uma coisa mais típica nossa aí do Brasil. Tanto assim que na ordenação diaconal, aí a gente sempre vê que as pessoas escolhem. Mas aqui não escolhi, tinha só uma frase de São Caetano que nós colocamos nas lembrancinhas, mas ainda não pensei em nada. Tem uma frase do Evangelho de Lucas, que desde o início do meu primeiro encontro vocacional em fartura, é uma frase que sempre que eu escuto, mexe comigo e me cutuca lá dentro, né? Que Jesus diz assim: quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, um pouco a gente busca como diz, direcionar a vida nesse sentido, né? Já que colocamos a mão no arado, colocamos a mão, arregaçamos as mangas, então seguimos em frente nesse serviço. Muito bem, João. João, falando aqui a respeito da forma, né, que nós levamos aqui até um pouquinho as semanas atrás agora aqui, que foi a questão das missas online, né? Nós tivemos, vamos dizer assim, toda uma assistência, todas as paróquias se organizaram, tiveram ali alguma forma, né, de conseguir levar a missa, a evangelização através das redes sociais, para que as pessoas pudessem ficar em casa. Isso aconteceu também aí na Itália, né? Teve, vamos dizer assim, uma disseminação muito grande, aconteceram muitas missas também através das redes sociais para que as pessoas pudessem acompanhar das suas casas? Sim, porque aqui, além do decreto que existia de proibição das missas, tinha também a quarentena obrigatória, né? Então você não podia sair na rua.
era absolutamente proibido sair na rua, a não ser que você tivesse um motivo gravíssimo. Então, as nossas missas tiveram que ser online e como aqui em Roma, principalmente, são muitas igrejas, então só as paróquias faziam missas online. Nós não somos uma paróquia, que é a Igreja de Santo André de La Valle. Então, nós fazíamos a missa só internamente para a comunidade, né? Mas uma paróquia que nós temos aqui em Roma também, em outra igreja de São Caetano, ali sim, eles faziam as missas online e as pessoas assistiam e tinham uma aderência muito grande, porque quer dizer, você não tinha o trabalho, vamos dizer assim, de sair de casa e tudo mais, né? Você podia ali da sua casa assistir. Nesse sentido, dizem os estudiosos na área que houve um aumento da fé, vamos dizer assim, na Itália, né? Do número de pessoas crentes praticantes. Olha só que legal. E temos mais recados aqui, João, pessoal mandando aqui para você. O José Maria colocou aqui que ele está assistindo com a gente. O padre Edvilson de Godoy mandou aqui, né? Estou assistindo, parabéns. Daí, eu não sei se foi o corretor, mas ele colocou assim, parabéns Japão aqui. Eu não sei se é uma brincadeira ou se é o corretor mesmo que acabou escrevendo aqui. É o corretor. Muito bem, também o Luiz Vicente Barros participando, a Renata Camargo colocou aqui infinitas bênçãos sobre o João Vitor Silva, CR, orgulho para nós. Obrigada por tudo que fez aqui na comunidade São Caetano de Thiene, do Jardim Itália. Também o Francisco Fragoso colocou Deus abençoe. E falando justamente disso, né, João, ter um bispo aqui da ordem, ter também alguns padres, toda essa devoção em torno a São Caetano nesse momento, né? Qual que é a história? Se puder trazer pra gente aqui um traço assim que você acha muito importante, que você aprendeu a admirar na figura de São Caetano, o patrono da sua ordem, João. São Caetano, ele, quando foi para Nápoles, depois de passar aqui por Roma, tinha a peste da sífilis muito grande lá em Nápoles. E naquele tempo, 1520 e tanto, 1530, não tinham as condições que nós temos hoje. Então, São Caetano, ele foi um dos primeiros padres. A nossa ordem é uma ordem de padres que vivem em comunidade. Padres como se fossem monges, né? Então, ele como um padre, junto com os outros irmãos teatinos, outros padres teatinos, começam essa cura, esse cuidado, essa atenção para os doentes moribundos da causa contagiados com a sífilis. Sem medo de contagiar-se, né? Eles davam comida, davam banho, trocavam a cama, tudo desses doentes ali no Hospital dos Incuráveis, que tem lá em Nápoles. Nesse tempo de pandemia, mais do que nunca um puxão de orelha que São Caetano dá para todos nós, especialmente nós que somos teatinos, né? E muitas vezes somos contentes no trabalho paroquial, no trabalho aí dentro da sacristia, como diria o Papa, né? Mas São Caetano nos puxa a orelha e diz, espera um pouco. O início da nossa ordem, o início dos teatinos foi nos hospitais, foi o cuidado e a atenção com os pobres, com os que estão morrendo, com aqueles que não têm condições para se alimentar sozinhos, para fazer os seus cuidados sozinhos, né? Então, ele, até hoje, lá em Nápoles, você encontra, estivemos ontem lá em Nápoles, você encontra em vários lugares da cidade estátuas de São Caetano, que foram colocadas quando ele foi canonizado, pensando nisso. Ele nos salvou daquela peste com a sua oração, com o seu trabalho, com a sua dedicação. Então, nas pestes de hoje em dia, ele é um poderoso intercessor. Nós temos uma oração de São Caetano que nós fazemos sempre, pedindo justamente que ele, como santo da providência, interceda por todos nós e nos ajude a liberar e a passar toda essa peste, toda essa questão do vírus, né? Olha só que maravilha, João. Então, acho que é muito importante trazer essa mensagem também pro pessoal, ficar todos felizes aqui junto, né? Como o Itapetiningano aí, chegando, vamos dizer assim, ao diaconato, também logo aí ao sacerdócio, ou seja, algo que sempre
traz muita alegria, renova as forças no meio de tudo isso. Nós temos também aqui o Padre Edvilson, ele corrigiu então o João, aqui era só um erro de digitação mesmo. Também a Cecília Maciel de Almeida coloca aqui que Deus abençoe, João, parabéns. A Luana Beatriz coloca aí, João, orgulho de ter partilhado o curso com você e ver seu crescimento na fé, que Deus abençoe muito você sempre. A Maria Maricato coloca que Deus abençoe esse novo diácono a caminho do sacerdócio, parabéns. Então, João, também fica aqui por parte da TVI, por parte também de todas as pessoas que gostam de você também, esse parabéns, esse abraço, né, que nós não podemos dar nesse momento, mas que logo vamos poder dar aí na ordenação sacerdotal, então. E se quiser deixar um recado aqui pro pessoal que está acompanhando com a gente, fica aberta a câmera do TVI. Eu agradeço muito a sua participação, João. Muito obrigado, Guto, toda essa atenção que vocês prestam para nós, né? É muito importante. Justamente agora eu pude estar no Brasil aí no ano passado, já vai fazer um ano praticamente, e só poderei estar de novo no final desse ano, se tudo der certo, né? Então esse é um jeito da gente poder se comunicar, ver muitas das pessoas que quando eu estive aí no ano passado, passa muito rápido, a gente não consegue ver todo mundo, não consegue conversar com todo mundo. Então, através agora desse meio de comunicação, deixo também o meu abraço a todas as pessoas, agradeço sempre as orações que fazem por mim, as recordações que fazem na vida cotidiana, na oração, as ajudas que me fizeram muitas vezes, inclusive ajudas financeiras que me fizeram muitas vezes. Agradeço sempre. A única coisa que eu posso fazer é aquilo que eu dizia no meu agradecimento da ordenação diaconal. O único modo de agradecer a todo esse carinho, essa atenção que muitas pessoas, não sei dizer nem quantas pessoas, já puderam me oferecer, é dizer, estou aqui, como aquele que serve, como um diácono que serve. E peço sempre que as orações não diminuam, mas aumentem, porque a responsabilidade como diácono aumenta, e então a necessidade também da oração de intercessão também aumenta. Então, muito obrigado, que Deus abençoe sempre a todos. Muito bom poder falar um pouco de português, de vez em quando. Desenferrujar um pouquinho. Desenferrujar a língua. Muito obrigado pelas orações, pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado, João. Nós que agradecemos aqui. Parabéns, então. Parabéns também a toda a ordem, né, a ordem do nosso bispo aqui, a ordem do João, então, a ordem do Padre Edvilson, por mais essa vocação aí sendo entregue, né, sendo colocada à disposição da igreja através do diaconato.